Antes de começar nessa palavra, eu quero que você ore comigo. Então, feche seus olhos. Há algo precioso na palavra de Deus. A Bíblia diz que ela é apta para o ensino, para a correção e para tudo que a gente precisar. Na palavra nós encontramos tudo. É como um manual que o Senhor fez para a sua criação. Então, feche seus olhos, porque é impossível nós discernirmos e entendermos essa palavra sem a ajuda do Espírito Santo. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos pedir a ajuda do Espírito Santo. Com seus olhos fechados, você vai com as suas palavras pedir: Jesus, fala comigo essa noite. Jesus, eu quero te ouvir. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no meu coração. E com as suas palavras, vai falando a Ele: eu quero te ouvir, eu quero entender aquilo que vai ser ministrado. Eu não quero só que seja mais um culto, mas eu quero ser transformado pela ação da Tua palavra. Senhor, essa é a Tua igreja, esses são os Teus filhos, e nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos guie. Eu peço, Espírito Santo de Deus, que não seja a minha boca, mas a Tua palavra sendo ministrada hoje aqui nesse lugar. E que em nome de Jesus a gente possa ser impactado pelo Senhor, transformado, para sermos ainda mais parecidos com o Senhor. E Deus, nós te pedimos mais. Se há alguém aqui essa noite que entrou nesse lugar e ainda precisa receber o Teu Espírito Santo no coração e ter o Senhor como Senhor e Salvador, nós te pedimos, começa a quebrantar o coração. Começa a moldar um coração contrito e quebrantado para receber a boa semente da Tua palavra, que vai germinar e gerar muito fruto. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então eu quero que você fique muito atento. Deus vai falar comigo, com você essa noite, eu tenho certeza. Deus trouxe essa palavra para mim há algum tempo já. Tem um tempo que eu estou maturando, eu estou ruminando essa palavra no meu coração. Mas calhou o Senhor de anteontem eu ir para a presença de Deus e eu fui dormindo pedindo: Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir Tua voz. Domingo eu vou ministrar e eu quero uma palavra que o Senhor tem para o Teu povo. E aí, enquanto eu já estava pegando no sono, eu pedindo: Senhor, fala comigo em sonhos se for necessário. Quem me conhece sabe que eu tenho tido muitos sonhos e por vezes espirituais. E aí, antes de dormir, o Senhor me trouxe assim, tudo de vez, como se fosse um download. A minha cabeça começou a fervilhar. E aí já ia dando 2h30, não sei se Milena percebeu, eu levantei, 2h30 da manhã, sem conseguir dormir, porque a cabeça processando tudo que Deus estava fazendo. Eu falei: Deus, eu pedi para o Senhor me dar, o Senhor está me dando. Eu pedi agora, o Senhor está me dando agora. Então, glória a Deus. O download veio de madrugada e eu estou lá e ruminando isso. E o que o Senhor tem para nós, de madrugada é menos trânsito espiritual, né? O povo está dormindo. Irmãos, o que Deus tem para nós talvez não seja novo a princípio para você. Eu não sei se você já ouviu a parábola do filho pródigo. Já ouviu? Daquele homem que sai de perto do seu pai, que pega a sua herança. Nós vamos também ler aqui a parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida. E nós também vamos ler a parábola da ovelha perdida. Eu não sei se você sabe, mas essas três parábolas, elas estão no mesmo texto, no mesmo capítulo. E elas são a sequência, o próprio Jesus está contando. Então, se você puder, já deixe a sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler uma parte desse Evangelho de Lucas e também no de João. Então, João fica logo depois, é próximo, e você pode deixar a Bíblia sua Bíblia aberta em Lucas, que nós vamos trabalhar algo poderoso aí. Mas antes de ler o texto, eu quero que você tenha uma nova ótica. A palavra diz que todas as vezes que a gente vai ler a palavra de Deus, existe algo novo para nós. Então o mesmo texto, por mais que a gente possa já ter lido ou conhecer a história, por vezes Deus traz algo completamente novo. Então antes de eu ler essas parábolas, eu quero contá-las para você e talvez ressignificar a forma que você enxerga essas parábolas.
A primeira parábola que no capítulo 15 a Bíblia vai descrever, e eu vou resumir aqui, mas a palavra diz que Jesus está ali diante de alguns mestres, de algumas pessoas que começam a questionar, porque ele está sentando e tendo tempo com os pecadores, ou com os gentios da época. Existia o povo de Deus, Israel, o judeu, e existiam os gentios, ou seja, todo aquele povo que não era povo de Deus. E ele está sendo questionado por que ele está sentando com os gentios, com aqueles que não são da linhagem ou da tribo ou da nação de Israel ou da linhagem de Abraão. E aí ele conta essas parábolas. A primeira parábola que ele conta ele fala assim: olha, qual de vocês que tendo 100 ovelhas e perdendo uma só delas, não deixa as 99 e vai atrás dessa uma ovelha? Aí o texto continua, ele fala: olha, assim é o reino dos céus, que fica em júbilo e em festa quando um pecador se arrepende. E aí o texto continua e ele conta a parábola da dracma perdida. Dracma, na verdade, era uma moeda de valor da época. E ele fala assim: qual mulher que perdendo uma das suas moedas não acende uma candeia, ou seja, uma lâmpada, acende a casa, varre a casa diligentemente ou atentamente até encontrar essa moeda? Na verdade, Jesus está ali usando de coisas rotineiras para representar algo espiritual. E aí então ele inicia a parábola do filho pródigo. Ele vai contar essa parábola, que é mais extensa, que conta a história de um pai que tinha 2 filhos. Um deles, ele em certo momento diz: pai, olha, eu não quero mais viver com o senhor, eu quero viver a minha vida como eu quero, não quero mais viver na tua casa e eu quero a minha herança, a minha parte da herança. O pai não questiona, o pai entrega essa parte da herança. Esse filho se vai. A Bíblia diz que ele gasta tudo que ele tem. E em dado momento ele percebe que o dinheiro não só se acabou, mas os amigos em volta já não estavam mais. E ele percebe que ele está sem mais nada. E aí então ele sente fome. Não tem mais nada, não tem recurso, não tem pessoas por perto. Então ele se vê numa condição de ter que trabalhar. Então a Bíblia diz que ele vai trabalhar. E ele está lá trabalhando, cuidando de porcos. A Bíblia diz que ele sente vontade de comer a comida dos porcos, mas não é dado, ele não pode. Olha o nível. E aí ele se lembra: poxa, na casa do meu pai, os servos, eles comiam muito melhor e até sobrava. E eu estou aqui. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Essas 3 parábolas, aparentemente elas estão falando de coisas muito semelhantes. Sim, elas são contadas no mesmo contexto, no mesmo texto. Jesus está construindo uma ideia, mas existe uma preciosidade em cada uma delas. Só que eu quero que você comece a olhar de forma diferente para essas parábolas. Porque quando a gente olha e se depara com a primeira parábola, é a parábola da ovelha perdida, amém? E a Bíblia diz que quem é aquele que tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não vai atrás para procurar até encontrar. E muitas vezes a gente tem usado para definir essa característica como a característica de um bom pastor. Alguém pode mexer que está com um barulho estranho? Quer dizer, qual é o bom pastor? O bom pastor é aquele que vai buscar as ovelhas. Então a gente tem, na verdade, a sensação de que quando ele está falando a respeito da dracma, ou até do filho pródigo, ele está ainda falando das mesmas coisas. Só que você vai ver essa noite que existem coisas totalmente distintas. O tema de hoje é bom pastor. Nem precisava botar aí pastor Vitor Rico, não... ficou engraçado. Eu não estou falando sobre mim. Mas preste atenção, veja aqui. O que para você é um bom pastor? Porque eu não sei a sua história. Talvez você esteja aqui e já tenha passado por algumas igrejas. Talvez é a primeira vez que você entra numa igreja evangélica. Ou no mínimo, você já, pelo seu celular,
viu algumas pregações, pastores, né, que têm notoriedade na nossa nação, eles, são bons pregadores, eles têm uma palavra edificante. Então, a pergunta para você, talvez essa noite é, para você, no seu coração, o que você diria que é um bom pastor? Talvez alguém que ministra ou prega bem, talvez alguém que conseguiu um grande ministério ou uma grande igreja, ou, como essa parábola está dizendo, alguém que larga as 99 e vai atrás de uma. Existem muitas maneiras da gente enxergar o pastoreio biblicamente. Mas eu quero, essa noite, trazer de forma assim, muito clara para você, que muitas vezes aquilo que a gente enxerga ou pensa, nem sempre retrata aquilo que verdadeiramente Deus quer que a gente entenda. Então eu trouxe algo aqui, segurei um pouquinho, deixa eu pegar. Eu trouxe algo para ajudar o seu entendimento. Prometo que eu não vou demorar, mas eu preciso preparar aqui. E eu tenho certeza que isso vai guardar a sua mente e nunca mais você vai esquecer daquilo que Deus vai te ministrar essa noite. Então, vai criando expectativa aí. Tá criando? O que será que vai ser, meu Deus? Será que... Tá precisando de ajuda aí, amigo? Não. Tá tudo bem. Só estou aqui porque não é fácil. Não é fácil, não. Ser um bom pastor não é fácil. Não é fácil. Mas estou chegando, calma. Ó, efeito especial. Nunca mais você vai esquecer do pastor doido que se fantasiou na palavra. Talvez a sua mente, o pastor, seja essa figura aqui, olha. Alguém elevado, alguém santo, que é sábio, ou que transcende, e que beira ser um Deus. A gente não percebe, mas na verdade, quando a gente olha para as práticas dessa geração, nós temos visto homens serem valorizados até como talvez o próprio Deus. Num tempo onde se pastoreia pela internet, e muitos pastores, eu não tô aqui dizendo que não se deve gerar um conteúdo cristão, sim. Você deve gerar um conteúdo e sim, você pode consumir esse conteúdo, glória a Deus por isso. Mas você precisa começar a entender o que de fato é o bom pastor, para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina, você não seja enganado. A palavra diz que nos últimos dias nós teríamos inclusive falsos profetas. Então por isso é que eu estou trazendo isso aqui para você, porque externamente, isso aqui é um talite, uma estola sacerdotal. O judeu, ele usa isso, o homem. Aqui é um cajado. Eu particularmente acho esse cajado legal pra caramba. E aqui é uma bata, a gente usa para o batismo. Mas gera um estereótipo para nós. Gera um estereótipo de como a gente quer enxergar o pastor, de como a gente espera que o pastor seja para nós quando a gente está na igreja, quando a gente é uma ovelha. A gente quer ver essa figura que vai ser como esse, que vai deixar as 99 e vai atrás de uma. E não há problema nisso, querida, a própria palavra está usando isso como exemplo, mas eu quero que você ajuste o seu entendimento. Esse cajado aqui não é só para ajudar o pastor a andar, porque naqueles tempos os caminhos poderiam ser pedregosos,
Mas eu gosto desse cajado porque ele tem uma particularidade. Vem cá, Heroito, chega perto de mim aqui. Calma que eu não vou dar uma cajadada, não. Ele tem uma pontinha aqui interessante, que quando a ovelha está longe, você pega aqui, tá vendo? Dá uma travada e puxa para perto. Obrigado. O que é um bom pastor? Porque talvez você já passou por algumas igrejas, talvez você já viveu algumas coisas na sua vida, ou talvez você já tenha sido ferido numa igreja, porque você imaginava alguém assim, um sacerdote, talvez no Antigo Testamento, irrepreensível, perfeito. Abra sua Bíblia no livro de João. Tá difícil segurar esse talete aqui. João, capítulo 10, a partir do verso 14, você vai ler comigo aqui, por favor. Leia comigo aí, fazendo favor, entra aí. João capítulo 10, a partir do verso 14. Amém ou misericórdia? Amém, glória a Deus. Vê se na sua Bíblia está igual na minha. Talvez a sua esteja diferente. Eu acho que é a mesma. Se você estiver usando a palavra de Deus, eu acho que vai ser a mesma coisa. Jesus está dizendo aí, tá? Essas palavras é Jesus que está falando. Eu sou o bom pastor. De novo, Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá só um rebanho e um só pastor. Está igual na sua Bíblia ou não está, irmão? Verso 16 novamente. É necessário que eu conduza também, elas ouvirão a minha voz, e haverá só um rebanho e um só pastor. Verso 17 diz, por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Jesus dizendo, eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Então eu quero que você ressignifique a sua ideia de pastoreio essa noite. Eu quero que você saia daqui começando a entender como o reino de Deus funciona e o que de fato você está fazendo dentro de uma igreja. Porque muitos aqui vão me dizer, mas pastor, então, ok, se o Senhor é o pastor, então para que existe um pastor? Para que existe então os ministérios? Porque veja, é bíblico. O próprio Paulo, ele destrincha os ministérios do Senhor e diz, olha, uns foram ungidos para pastores, mestres, apóstolos. Então, eu não estou tirando a unção que há sobre os sacerdotes da nossa geração, não estou fazendo isso, nem muito menos estou menosprezando aquilo que Deus nos confiou, porque sim, um dia eu estava aqui nesse altar, ajoelhado, e foi derramado sobre mim um óleo precioso, que veio de homens de Deus, pelo qual me ungiu como pastor, a minha esposa, e há um poder sim nisso, mas não aquilo que muitas vezes o nosso coração espera. É por isso que eu quero ressignificar o seu coração, para que você entenda que só há um bom pastor. Só existe um bom pastor. E esse, querido, eu quero talvez frustrar você agora, mas esse não sou eu. Não é o pastor Edésio. Na verdade,
Talvez seja difícil você conceber. Segura aqui, pastor, por favor. Mas eu não sei se você sabia. Vou tirar aqui, peraí. Esse aqui sou eu. Prazer. Victor Rico Araújo de Vasconcelos, filho de Edésio Ibiapina de Vasconcelos Filho e Ana Cristina de Oliveira Araújo, casado com Milena Vaz Fiore Vargas Vasconcelos e aguardando o meu filho, Lucas. E eu ainda vou decidir o restante do nome. Mas eu quero que você entenda de uma vez por todas que nós nos frustramos, porque nós estamos olhando para os homens, nós estamos olhando para os humanos, querendo deles a provisão, quando na verdade só há um Pai, só há um Deus, só há um bom pastor, e esse é Jesus. Só Ele pode trazer tudo sendo feito novo. E talvez você tenha se frustrado durante a sua vida com talvez uma igreja ou um pastor. Eu quero te dizer, querido, que nós, pastores, não somos super-heróis. Em nada somos melhores ou piores. Na verdade, você pode nos olhar como um irmão mais velho, que já viveu mais no Evangelho, recebeu algo de Cristo, é como o primogênito que tem algo a ser trabalhado, e Deus nos confiou um rebanho, e nós estamos aqui apenas para auxiliar o bom pastor que é Cristo, inclusive é o meu pastor, a fazer pelo qual o ministério dele seja alcançado. Quando a palavra está lá e tem uma briga dentro da igreja, e estão falando, uns são de Paulo, outros são de Apolo, e a palavra diz, olha, quem é Paulo e quem é Apolo, senão servos do mesmo Cristo. É por isso que todas as vezes que você pautar o seu coração, a sua esperança, aquilo que você aguarda em homens, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Se você chegar próximo a mim e se tornar alguém mais íntimo, você vai começar a enxergar em mim defeitos, erros, talvez até pecados, que daí você não consegue enxergar. Mas eu quero que você entenda que há um bom pastor, e esse é o que as parábolas estão descrevendo. Nós vamos ler essas parábolas hoje, não esperando no homem, ou olhando para os homens. Nós vamos ler entendendo quem é o bom pastor, quem é aquele que está em busca da dracma, quem é aquele que aguarda o filho pródigo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Vou pegar aqui porque, pelo menos, isso tudo eu não uso não, mas pelo menos um paletó a gente pode usar. Lucas capítulo 15 vai começar com a parábola da ovelha perdida. Em nome de Jesus, eu quero que você entenda o que o Senhor quer para você. Talvez você tenha sido pastoreado pela internet. Irmão, de novo, não há nenhum problema em você ver vídeo de pastores ou pregações, mas você está vendo homens que estão ministrando, você não consegue ver os defeitos, você não consegue olhar as qualidades ou nada deles, você está vendo uma palavra, e glória a Deus por isso, atingido por ela, mas você precisa esperar e confiar no Senhor. É por isso que quando homens de Deus eles falham, tantos se desviam, tantos olham para o homem e se frustram. Paulo, quando está falando sobre ele mesmo, ele fala, olha, eu sou o pior dos pecadores. Então nós precisamos ter a consciência daquilo que a gente espera e aguarda. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Nós temos aqui o quê? Talvez 500, 600 pessoas. Imagina
que como pastor você deva pensar, não, pastor, um bom pastor deveria visitar as ovelhas. Eu estou aqui nessa igreja, o pastor nunca me visitou, nunca foi na minha casa. Não sei nem se você chamou, acredito que não. Se tiver chamado, a gente tinha ido. Mas para analisar comigo, assim, só uma conta rápida, básica, muito fácil. Dentro de 600 pessoas, se eu e o pastor decidirmos visitar todas elas, uma por dia, dá mais ou menos 300 para cada. Isso quer dizer que, de ano em ano, talvez, se eu não fizer mais nada da minha vida, só ir visitar, ovelha por ovelha, todos os dias eu vou estar numa casa diferente, com uma pessoa diferente. Isso quer dizer que daqui a um ano, eu vou te visitar de novo. E ainda vai ter gente que vai dizer, rapaz, tem um ano que o pastor não vai na minha casa. Está dando para entender que você está colocando sua esperança no lugar errado? Está dando para entender que esses aqui, ou qualquer outro pastor, líder, e você pode abranger o que eu estou falando, professor discipulador, líder de grupão, para qualquer pessoa que ocupe uma liderança dentro da igreja. Porque você está olhando para homens, comedor de arroz e feijão, fale igual a mim e a você. Então, no dia em que o corpo de Cristo parar de olhar uns para os outros, e esse é o grande problema, é o que Satanás, geração após geração, quer e tenta fazer como uma serpente, faz com que você fique olhando para o seu pastor, para o seu irmão, porque ele fez isso, porque fez aquilo, poxa, mas comigo não é assim, agiu assim com o fulano, com o ciclano é assim, não foi me visitar, eu estou aqui e poxa, parei de ir na igreja e nunca mais, e nem me deu uma ligação, e nem falou comigo. Entenda uma coisa aqui, eu não estou tirando a minha responsabilidade de assistir aquele que precisa, mas eu não sei se você sabe, mas a palavra diz que os adivinhos, aquele que vê as coisas, o futuro, os adivinhos não herdarão o reino dos céus. Sabia disso? É impossível a gente saber o que você está passando se você não vier e falar, meu pastor, estou precisando de uma ajuda sua, de um conselho seu. Meu pastor, vem na minha casa que eu estou precisando de um tempo com o senhor. De forma alguma o teu pastor vai negar isso. Só que a gente está olhando de novo, olhando para o homem e esperando a perfeição que você, aqui, nessa igreja, não vai encontrar. Talvez você encontre alguma outra aí. Acho muito difícil que você encontre um pastor perfeito. Porque pelo que a palavra está dizendo aqui, não tem. Pastor perfeito, bom pastor, é um só, Jesus Cristo. Parece que a grama do vizinho sempre é mais verde. O pastor fulano de tal, não vou nem falar não para não ficar, tá lá na internet. Esse sim é bom, esse sim tem a palavra boa. Irmão, Jesus é o teu pastor. Agora você me dizer que você não vai mais na igreja, ou você não participa mais do corpo, porque fulano, beltrano, ciclano, ou pastor, ou seu líder, ou seu irmão fez isso ou aquilo com você. Olha para Cristo. Ou não é dele que vem a salvação? Ou não é dele que cuida de nós? Vamos para o texto. Para a gente não se prolongar, nós temos ceia do Senhor essa noite. Talvez você vai precisar se consertar antes da ceia. Lucas capítulo 15, a partir do verso 1, diz assim, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. E então Jesus conta a primeira parábola. Dizendo assim, então Jesus lhe contou a parábola. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo apenas uma só, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar, se reúne com seus amigos e diz, alegre-se comigo, pois eu encontrei
a minha ovelha perdida. Agora uma pergunta para você, em nome de Jesus. Quem é esse pastor aqui? Quem? 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 É Jesus que vai buscar a ovelha. De certo, Ele vai usar muitas vezes a mim e a você. Não necessariamente o Vitor ou o pastor Edésio. Ele vai usar a nós para encontrar a ovelha perdida. Você fica olhando e transferindo uma responsabilidade que é minha e sua, como se fosse só do teu pastor. Mas eu quero que você ainda olhe com outra ótica e você veja algo interessante. Ele diz, olha, ele tem 100, perde só uma, larga as 99 lá e vai até encontrar. E diz que quando encontra, ele se alegra, coloca no ombro e ele vai para os amigos e diz, eu encontrei a minha ovelha. Deus está falando assim para você, querido ou querida. Ele tem muitos, mas uma só, você, é importante demais para Ele. Ele está dizendo que você tem o valor. Ele está dizendo que o teu valor faz com que Ele deixe as 99 e vai atrás de uma só. Mas entenda que existem características na parábola. A parábola não é à toa. Ele está falando de ovelha e ele está falando de um pastoreio. Ovelha escuta a voz do pastor e segue. Então a ovelha perdida, na verdade, é aquele que ele é a ovelha. Ele já entendeu o Senhor, ele já conhece a Deus, mas ele está perdido, como o texto está dizendo. Ele está sem rumo, ele está sem saber o que fazer, ele está, não consegue discernir a vida, às vezes andando por uns caminhos tortuosos. Mas entenda, a ovelha, quando é ovelha e escuta a voz do pastor, ela vem, ela escuta e obedece, ela volta. O texto continua, e aí eu quero que você pule para o verso 8, e o texto vai falar sobre a parábola da dracma perdida, e diz assim, olha, qual a mulher possuindo 10 dracmas, e perdendo apenas uma delas, de novo, ela tinha 10, só perdeu uma, ela está mostrando o valor em uma só. Não acende uma candeia e varre a casa, procurando atentamente até encontrá-la. E quando encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Ele está falando que é dele. De novo, é um exemplo, mas quem é que está procurando aqui, querido, querida? É Jesus. E nessa, diferente da ovelha, não é mais uma ovelha, está usando uma moeda, um tesouro, algo de valor. Interessante que ele perde num lugar, e se você entender o texto, o lugar estava escuro, estava em trevas, e era necessário acender uma candeia. Na verdade, Jesus está falando, na verdade, aqui, daquele que está em trevas, daquele que está no escuro, e que precisa ser achado, encontrado. E que ele acende a luz da verdade, a luz da palavra, e usa a mim e a você como essa tocha viva. A palavra diz, vós sois a luz do mundo. Nesse texto, Jesus é a mulher que procura. Sabe o que eu e você somos? A candeia que auxilia o Senhor a encontrar os tesouros, os corações que estão perdidos no meio das trevas. Nós somos a candeia, querida. Nós só estamos ajudando, mas tudo quem faz é Ele, quem convence é Ele, quem faz crescer é Ele, quem convence do pecado, da justiça, do juízo é Ele. É por isso que Ele é o bom pastor. Jesus pode pegar a tua vida, a tua história hoje, e pode transformar de uma tal forma
que pode fazer você de um vaso quebrado, refeito de novo e te tornar um profeta, um apóstolo, um pastor. Mas eu quero que você entenda que você vai continuar sendo um instrumento nas mãos do bom pastor, que é Cristo Jesus. A diferença de alguém que está no púlpito, de alguém que está tocando, de um levita, de um apóstolo, de um missionário, é que ele se dispôs, ele ouviu um chamado, ele entendeu que ele precisava ser a candeia e a luz do mundo, ele entendeu que ele precisava brilhar no meio das trevas, e ele disse: eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Aí Deus foi lá e ungiu com autoridade, para que ele fizesse o ministério pelo qual confiou. É uma resposta. Para nós crentes, se você crê no Senhor Jesus, entenda, essas parábolas servem para nós, porque nós somos esses que vamos auxiliar o Senhor nesse processo aqui, de encontrar a ovelha perdida, de encontrar a moeda perdida, de acender a candeia, de mostrar o evangelho, de ir atrás. E muitas vezes, como ovelha perdida, você vai atrás de alguém e fala: cara, por que você está assim? Você está achando que na verdade o pastor que tinha que fazer isso, né? Fala a verdade, era o pastor que tinha que ir atrás. Imagina se eu conseguisse ir atrás de todo mundo, irmão. Dá não, irmão, é impossível. Por isso que nós somos um corpo. É por isso que nós somos um corpo. Aí você percebe, você está perto, está no teu grupão, está no teu ciclo de amizade, alguém do teu trabalho, que conhece a Cristo, mas que não está bem, que está vivendo uma circunstância. Você está conseguindo ver, seu pastor não está, ele não convive. Aí você acha que o teu pastor é que tem que ir lá, não é você que está do lado, não? Acorda, filho. Reis e sacerdotes, todos nós fomos instituídos por Deus nessa terra, para proclamar o evangelho. Aí você vai esperar o teu pastor ir lá acender a candeia no teu trabalho? Sério? Que você acha que é papel do pastor ir lá acender a candeia no teu trabalho? Ou é de você, filho do Senhor de Jesus? Para não dizer outra coisa. Ou é a sua função e o seu papel? De acender a candeia e encontrar as dracmas, os tesouros, as pedras preciosas. A palavra, ela compara os corações e as vidas como as pedras preciosas na coroa, como galardão. E você que está aqui, querido, querida, que ainda não tem o Senhor, entenda, Deus se importa tanto com você, que Ele está movendo, não só a mim, mas a esse povo, aí atrás para te contar uma verdade maravilhosa. Jesus morreu na cruz por você, e Ele quer te salvar. Talvez você aqui esteja na condição de dracma, que precisa ser encontrado em meio às trevas, ou de ovelha perdida, que conhece a Deus, o Pai, mas não está caminhando muito bem. Mas ainda tem uma última parábola que eu contei a história, e eu quero ler rapidamente o início dessa parábola para a gente entender o que está acontecendo aqui. Verso 11, Jesus continuou dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. E assim, ele partiu sua propriedade entre eles e dividiu. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, foi para longe. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente, em outras versões, dissolutamente. Verso 14, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Verso 15 diz: por isso foi empregar-se um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejou encher o estômago com as vagens e as alfarrobeiras que os porcos comiam, a comida, a lavagem do porco. Mas ninguém lhe dava nada. Verso 17 diz: caindo em si, ele disse: quando empregados do meu pai têm comida de sobra, eu estou aqui morrendo de fome.
eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno mais de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E a seguir se levantou e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou e disse: Filho. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado o teu filho. Eu quero que você pause aí no verso 21. Até aqui, diferente da ovelha perdida e diferente da dracma, eu quero que você entenda uma coisa de uma vez por todas. Existem alguns que eles vão experimentar do Evangelho. Eles vão entrar na igreja, eles vão se converter, eles vão experimentar da casa do Senhor, do Pai, mas deliberadamente vão decidir sair por esse mundo. E eu quero que você se atente. Diferente da ovelha perdida ou da dracma, dessa vez Deus não vai atrás, Deus deixa ir. Deus permite com que vá. Deus dá liberdade suficiente para dizer: você quer ir? Você quer a sua herança? Vai. Muitas vezes a gente fica se culpando. E aí, como igreja, entenda uma coisa: se o Espírito Santo não convenceu o homem da justiça, do pecado e juízo, quem sou eu ou você para conseguir isso, querido? Tem gente que a gente precisa deixar aí mesmo. Sabe por quê? A palavra diz assim: olha, algo aconteceu, vai até teu irmão, resolve, busca, ganha teu irmão. Não conseguiu resolver? Chama testemunhas. Não conseguiu? Leva a igreja. Não deu nada certo, o cara quer continuar em pecado, o cara quer continuar errando. A palavra diz: olha, então considera como um ímpio, como um mundano. E a palavra fala algo muito forte. Ela diz assim: olha, entrega a Satanás. Para quem sabe, caindo em si, ele lembre e reconheça que na casa do pai dele tinha comida e carinho, que é muito melhor. A gente vê muitas coisas na internet, a pessoa falando: porque o pastor foi lá, e aí entrou no meio da balada, e tirou ele de lá, e a ovelha perdida, e tem que ir lá. Irmão, glória a Deus, glória a Deus. Nós já, entenda aqui uma coisa, presta atenção aqui. Nós já fomos em boca de fumo trazer alguns meninos da casa do oleiro e pagar a dívida de traficante. Ir conversar com o traficante e pagar a dívida de alguém que estava nas drogas, e nós estávamos recuperando na casa do oleiro. Não foi uma nem duas vezes, não. Mas entenda uma coisa aqui: quando você quer o Senhor, Deus vai ter tudo para você. Mas se você quiser viver essa vida e esse mundo absolutamente, não ache que ninguém vai ficar correndo atrás de você. Não ache que Deus vai ficar correndo atrás de você. Você vai viver e Ele vai deixar, porque Ele te deixou fazer isso. E no momento em que você se lembrar da casa do seu pai, aí sim o Senhor, como nessa parábola, estará de braços abertos com compaixão para te receber, vestir um anel, ou colocar um anel no dedo, vestir roupas novas, novas sandálias, como diz a palavra. Mas a gente está igual os picareta, cheio de mimimi, que quer viver a vida do pecado dissoluta, e que ainda que os outros da igreja venham atrás de nós, ou quer que Deus fique vindo atrás de nós. A ovelha ouve a voz do pastor e vem. E até você chegar no caminho do pecado, o Espírito Santo já te falou: ó, foi porque quis. Essa é a verdade. Todos nós sabemos o que é certo e errado. A gente sabe que adulterar é errado, a gente sabe que mentir é errado, a gente sabe que dar falso testemunho é errado, a gente sabe de tudo isso. E todos os seus pecados não são de responsabilidade de mais ninguém, a não ser sua.
Você não pode ficar ferido. Porque o pastor, o irmão, fulano, ciclano. Sabe por que você ficou assim? Porque você não estava olhando para o bom pastor que é Jesus. Porque você se frustrou, porque você se machucou, porque você decidiu. Irmão, se tem uma desculpa que eu escuto, que gente que se afasta da igreja, é falar, mas fulano, mais ciclano, mais beltrano. Só desculpa para viver o que quer viver. Essa noite, nós vamos participar da ceia do Senhor, que é a lembrança do corpo de Cristo, que foi esmiuçado, esmagado na cruz, do sangue do Cordeiro. E eu quero que você tenha temor no seu coração, porque não dá mais para viver uma vida de filho pródigo e achar que você vai ter os manjares e os banquetes do Pai para você. Filho pródigo, quando cair em si, não só o Senhor, mas essa igreja vai estar de braços abertos para te receber. Mas a responsabilidade é minha e sua. A palavra diz que a salvação é individual. A palavra diz que no último dia estarão 2 deitados, um será levado, outro será deixado. Não tem filho de crente, crentinho não existe. Algo que me marcou e meus pais me ensinaram, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Não importa se é filho de crente, não importa se sua mãe ora por você, não importa, irmão, não importa nada disso. Se você não tomar uma decisão com o Senhor, não seguir a Ele e não mudar o seu proceder, não há ninguém que possa te convencer senão o Espírito Santo. Agora presta atenção. Se, e somente se, você ouvir o bom pastor, você cair em si, você ouvir o conselho, você ouvir a voz do pastor, como essa ovelha perdida retornar com ele, ou como essa dracma ser encontrada essa noite, ou como o filho pródigo retornar, eu quero dizer para você que Deus fará nova todas as coisas. Sabe por quê? Porque existe uma graça tão grande, um favor imerecido. Como eu falei, nada me difere de nenhum de vocês. Eu sou tão pecador quanto, e muitas vezes mais. Deus sabe o que passa aqui nessa mentezinha e nesse coração. Mas há algo que eu decidi. Foi ter o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. E dar liberdade Ele entrar no meu coração e começar a transformar. E aquela porção que há de bom em mim, não vem de mim. Você pode ter certeza que o que você enxergar de bom em mim, é o Espírito Santo de Deus que já trabalhou. E as falhas que você enxergar, é porque Ele ainda não chegou nessa parte. Mas eu quero te fazer um convite essa noite, antes da gente participar da ceia. Eu quero te dizer que o Senhor quer te encontrar e te achar essa noite. Na verdade, a única coisa que eu estou fazendo aqui é sendo uma candeia e acendendo a luz para você. Da verdade, só Jesus, só Ele é o bom pastor. E eu estou te convidando não a fazer parte dos crentes, ou a seguir de forma cega o que eu te digo. Não. Eu estou te convidando a ser ovelha do bom pastor, que é Cristo Jesus. Então, se você entrou aqui essa noite e você se sente como uma dracma, um tesouro, mas que está perdido em trevas, Jesus está varrendo a casa, varrendo o seu coração, e Ele está te encontrando agora. Se você está aqui essa noite e você se sente como uma ovelha, olha, eu conheço o Pai, eu sei, eu sou do aprisco, mas eu estou meio afastado. Jesus está te chamando hoje. Ou talvez, como o filho pródigo, você essa noite caiu em si. Você estava vivendo a sua vida, as suas escolhas, os seus pecados, mas essa noite você quer retornar para a casa do seu Pai.
eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar a responder a esse chamado e a se tornar de fato uma nova criatura e receber dos céus perdão. Não importa quão ruim está a situação da sua vida, ou o quanto você tenha pecado, a graça e o favor de Deus e o sacrifício que foi feito na cruz e que nós vamos lembrar hoje, ele é suficiente para cobrir multidões de pecados. Não há nada que o sangue de Cristo não possa cobrir. E nessa noite, em nome de Jesus, você vai receber esse Espírito, o Espírito Santo de Deus. Antes de eu te chamar aqui, eu quero que levante a mão. Quantos aqui já entenderam e receberam esse Cristo? Levanta a sua mão, alto. Eu não quero te constranger. A minha intenção aqui não é fazer você se expor. Muito pelo contrário. A palavra diz que quando nós confessamos a Cristo diante dos homens, a palavra diz que Ele nos confessará diante do Pai. No grande dia, no juízo, naquele grande dia, a palavra diz que a partir desse dia Ele escreve o nosso nome do livro da Bíblia. A palavra diz que com o coração se crê e com a boca se confessa. E talvez no seu coração você esteja aí, não, eu creio sim, eu estou crendo nessa palavra, o que o pastor está falando tem sentido. E sim, eu quero ser ovelha desse pastor, mas a palavra diz que não basta crer com o coração, com a boca nós confessamos publicamente. Esse final de semana nós tivemos um casamento aqui. E eu ministrei um casamento onde um homem e uma mulher vieram diante de testemunhas dizer: eu, a partir de hoje, me torno uma só carne com essa mulher. Eu, a partir de hoje, me torno uma só carne com esse homem. Diante de testemunhas, eles se casaram. E agora todos sabem que eles são. Quando nós aceitamos a Cristo e inclusive chegamos ao batismo, nós estamos falando para o noivo, como noiva, que nós vamos nos casar com Ele. Você se torna noiva, noivo de Cristo. Você se torna aquele que aguarda e espera o grande dia do casamento, das bodas do Cordeiro. E o noivo virá buscar a sua noiva, que somos eu e você. Então, em nome de Jesus, se você entendeu essa palavra essa noite, e você quer fazer um compromisso com Cristo, você entendeu que você está nessa condição, talvez de uma ovelha perdida, talvez dessa moeda ou desse filho pródigo, não importa. Eu quero te convidar a entregar a sua vida a Jesus essa noite.